Graça e a paz, igreja, amém? Vamos ficar de pé nessa noite para adorarmos o nome do nosso Deus. Nós queremos cumprimentar também você que está de casa nesse momento, que você possa se unir em adoração a esse Deus junto conosco. Você já olhou para a pessoa que está do teu lado, já cumprimentou esse irmão querido do Senhor, já disse que Deus abençoe a vida dele. Talvez você tenha vindo direto do trabalho, assim como nós, né? A gente veio cansado, mas nós nos juntamos nessa noite para adorar o nome do Deus vivo. Amém? Então vamos ler um trecho que diz lá em João 4, versículo 23. Um texto bem conhecido da igreja, que diz o seguinte: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Amém? Então, tantas vezes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas nossas muitas ocupações, nós nos preocupamos com tantas coisas quando nós estamos vindo diante do Senhor para adorá-lo. Nós nos preocupamos como que nós vamos chegar, nós nos preocupamos com a roupa que nós vamos vestir. Nesse momento aqui, nessa conversa de Jesus com aquela mulher samaritana, ela estava preocupada em que lugar ela iria adorar o Senhor. E Jesus, nessas palavras dele, ele diz que na verdade o que o Senhor procura são adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Então que nós possamos, nessa noite, independente daquilo que ocorreu durante o nosso dia, das nossas muitas preocupações, daquilo que nos distrai, daquilo que nos preocupa, que nós possamos nesse momento deixar tudo isso de lado, nos conectarmos com o céu e adorarmos ao Senhor. Nós possamos ser achados pelo Senhor como verdadeiros adoradores. Você deseja, meu irmão, que o Senhor ache em você um verdadeiro adorador nessa noite? Aquele adorador que o Senhor procura, os olhos do Senhor estão procurando esses verdadeiros adoradores. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo em nosso meio. Nós ansiamos pela Tua presença. Tu és o desejado das nações, Jesus. Se nós estamos aqui é porque nós Te amamos, porque nós Te desejamos, Jesus. Nós ansiamos pela Tua presença, Jesus. Muito mais do que aquilo que o Senhor pode nos dar, muito mais do que aquilo que nós possamos receber das Tuas mãos, Pai. Nós ansiamos pela Tua presença, Jesus, pela Tua doce presença, Espírito Santo de Deus. Nós clamamos, ora vem, Espírito Santo, em nosso meio. Tu tens liberdade em nós. Arruma as bagunças que estão dentro de nós nessa noite. Tira, Senhor, tudo aquilo que nos distrai, Pai. Tudo aquilo que nos tira, Senhor, do foco da nossa adoração. Tudo aquilo que corrompe, Deus, a nossa conexão contigo. Oh, aleluia. Nós repreendemos agora toda a amarra de Satanás. Tudo aquilo que tem segurado o Teu povo, tudo aquilo que tem travado a adoração do Teu povo, nós ordenamos que bata em retirada agora em nome de Jesus. E nós clamamos, ora vem, Espírito Santo. Jesus, ache em nós verdadeiros adoradores nessa noite. Ache em nós corações verdadeiramente rendidos diante de Ti. Ache em nós espaço para o Teu trabalhar, Jesus. Que nós não venhamos, Senhor, a nos curvar nessa noite diante daquilo que nós queremos, mas daquilo que o Senhor quer para nós. Que nós não venhamos, Senhor, até o Teu altar apenas, Senhor, querendo aquilo que as Tuas mãos podem nos dar, mas que nós venhamos procurar os Teus pés, Jesus. Que nós venhamos a estar verdadeiramente rendidos diante de Ti. Que a Tua noiva que anseia pela Tua vinda, possa ser encontrada preparada nessa noite, Jesus. Limpa as nossas bagunças, Senhor. Limpa o nosso coração, Jesus. Purifica as nossas mãos nessa noite, Jesus. Ah, Senhor, tantos corações preocupados chegaram até aqui nessa noite. Mas na Tua presença, Jesus, até a tristeza ela salta de alegria. Nós repreendemos agora toda distração, tudo aquilo que nos tira de perto de Ti, Jesus. E nós nos rendemos verdadeiramente em adoração a Ti, Jesus. Nós declaramos. Quando a música esmurece, o resto desaparece.
simplesmente a ti me achego. Você pode declarar isso? Ansiando oferecer algo de valor. Declare que mais do que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Você pode fazer dessa canção a tua oração ao Senhor nessa noite. Aleluia. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. Você pode dizer isso pra Ele? A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Quando nós olhamos para histórias da Bíblia, onde pessoas chegaram diante de Deus tão aflitas, como foi o caso de Ana. Ana sonhava em ter um filho. Talvez aqui no meio de nós existam mulheres que também sonhem, em ter a madre aberta pelo Senhor. E a palavra do Senhor diz que Ana chegou diante do Senhor muito quebrantada. E naquele momento de adoração a Deus, onde ela até foi confundida com uma pessoa embriagada, ela adorou verdadeiramente ao Senhor. E naquele momento ela recebeu a bênção do profeta. E a palavra diz que antes mesmo dela receber, ela limpou as suas lágrimas, ela se alimentou, e a Bíblia diz que ela já não estava mais triste. Então que nós possamos nessa noite
antes mesmo de recebermos aquilo que nós viemos buscar diante do Senhor, nós possamos entoar o hino da vitória. Nós possamos declarar que no Senhor nós somos mais do que vencedores, independente da situação, das circunstâncias, que nós possamos atravessar o mar, segurando nas mãos do nosso Deus. Essa canção, essa próxima canção que nós vamos entoar agora, ela fala que quando a tempestade vem, nas horas mais difíceis, são as horas onde o Senhor mais nos vê. E o Senhor está nos vendo, igreja, nessa noite, amém? O Senhor tem visto as nossas lutas, as nossas batalhas. Nada tem passado desapercebido diante do olhar do nosso Senhor. Então vamos cantar com fé o hino da vitória. Antes mesmo de nós recebermos, vamos já agradecer com fé por aquilo que o Senhor fará, amém? Aleluia! Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado canto, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado canto. Aleluia. Creia, igreja. Nós declararemos o hino da vitória, amém? Aplauda o nome desse Deus, que Ele está em nosso meio. Glória ao teu nome, Jesus. Nós temos uma arma muito poderosa disponível em nosso meio, que se chama adoração. Outra história bíblica que nós podemos meditar é a história de Paulo e Silas, quando naquela prisão, após serem açoitados, estavam numa prisão escura, sem saber o que viria pela frente, né? Mas naquele momento, Paulo e Silas, ao invés de murmurar, eles decidiram usar duas armas poderosas, que é a fé e a adoração.
E através da fé e da adoração, nós podemos ver cadeias sendo quebradas. Aleluia. A Bíblia diz que naquele momento onde Paulo e Silas estavam adorando à meia-noite, houve um grande terremoto naquele lugar e as cadeias de todos foram quebradas. A palavra do Senhor também diz que quando o povo de Israel cercou a cidade de Jericó, deu as 7 voltas naquele lugar e bradou em adoração ao nome do nosso Deus. A Bíblia diz que sem nem precisar guerrear, as muralhas daquela cidade foram ao chão. E nós temos esse mesmo poder aqui no meio de nós nessa noite. Aleluia. O nosso Deus que operou no passado, Ele ainda opera nos dias de hoje. O nosso Deus que derruba muralhas, o nosso Deus que quebra cadeias, o nosso Deus que é vitorioso, Ele está em nosso meio. Ele está procurando em você um verdadeiro adorador nessa noite. Vamos declarar com fé mais uma vez que nós podemos lutar através da fé e vencer em nome de Jesus. Aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Nós o adoramos. Erga as suas mãos, diga que Ele é vitorioso. Vitorioso és. Creia que Ele está na tempestade. O teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, o teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir
reinos vêm e vão, o teu trono acima está. Teu nome imutável, diga vitorioso, vitorioso és. Nós cremos, Jesus, que tu estás na tempestade. Teu nome, os reinos vêm e vão, o teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu que não muda nunca, Tu que estás conosco, Senhor, Tu que nos chamasse pelo nome, Tu que fala tão profundo no nosso coração e nos encontra do jeito que estamos agora. Uns cansados e sobrecarregados, como eu, desanimados, outros esgotados, outros tantos felizes, alegres, cheios de vigor, celebrando, gratos, outros buscando fôlego em Ti, pedindo renovo. Assim a Tua igreja muitas vezes, Senhor, na Tua presença, unida em Teu nome, buscando Te encontrar, como hoje aqui nessa noite em que Tu nos unisse mais uma vez. Na verdade, Tu nos unisse em Ti mesmo e hoje nos reunimos por causa disso, para oferecer a Ti, Senhor, esse culto de adoração, de ações de graças, de nos colocarmos aqui na Tua presença, sabendo que Tu, ó Deus, estás nos vendo por dentro e por fora, muito além do que nós conseguimos perceber em nós mesmos. Tu sabes agora o que nós estamos precisando, Senhor. E apesar de nós, assim como eu, mudarmos, às vezes estamos bem ou estamos mal, cantamos agora que Tu és imutável. E diante de um Deus imutável, que tem uma palavra imutável, cujo amor nunca muda, é que nós nos rendemos essa noite. É que nós viemos buscar esse Deus que habita em nós, mas que nos une, nos reúne em Seu santo nome, e na Sua presença especial toca em nós de uma maneira que nós não conseguimos entender muitas vezes. E hoje nós, ó Deus, ousadamente Te pedimos, nos toca da maneira que precisamos, Senhor, porque muitos de nós não conseguem nem interpretar o quanto precisamos de Ti hoje, mais uma vez. Ó Senhor, nós tiramos as forças do fundo do nosso ser para declarar quem Tu és, para cantar essa verdade, dizer que Tu és vitorioso, que nós, muitas vezes, nos encontrando perdendo ou em ruínas, confiamos num Deus que é vitorioso, que pode todas as coisas. Por isso cantamos mais uma vez: vitorioso és, Senhor, maravilhoso és. Ó Deus glorioso, celebremos a Ele.
Louvado seja o teu nome santo, todo-poderoso, justo, fiel. Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que se fez sacrifício por nós, aquele que foi à cruz e recebeu sobre si todos os nossos pecados, aquele que se fez justiça por nós. A Ti, Senhor, Te honramos, a Ti agradecemos, porque agora somos participantes do Teu reino por causa desse amor incondicional que nos liga a Ti, nos enxerta em Ti, pela força do Teu poder, da Tua palavra e da Tua obediência, quando Te fizeste homem e habitasse no meio de nós. Muito obrigado, porque jamais poderíamos Te encontrar, Senhor, jamais. Sabemos escolher boas frutas, roupas, mas não sabemos escolher o que é melhor eternamente para nós. Andávamos mortos, perdidos em nossos pecados e delitos, e o Senhor abriu o nosso entendimento para Te conhecer. Nos deu a Tua mente para que nós conhecêssemos a verdade e a vida, o próprio Senhor, o caminho. Tu nos desse vida nova, Senhor, e nós estamos aqui por Tua causa. A nossa vida agora tem sentido. E nessa noite nós Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor reine absolutamente em nosso meio. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade e haja conforme queira na nossa vida, em nossos corações, na nossa mente. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor ouça as nossas orações, que o Senhor receba a nossa adoração. Que o Senhor toque onde estamos feridos e doloridos, ó Senhor, que Tu toque no profundo da nossa alma, que Tu sares, Senhor, as nossas mazelas, nos fortalece, ó Deus, nos exorta, se assim for Tua vontade, nos firma em Ti, Senhor. Nós precisamos ter vida contigo, vida plena, como o Senhor nos chamou para ter. Estamos em Tuas mãos. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe a todos, boa noite. Vamos sentar? Vocês estão em casa, na Cidade Viva Altiplano. Muita gente da casa, já reconheço os rostos, mas talvez gente que nos visite pela primeira vez. Tem alguém hoje que nos visita aqui desse lado esquerdo? Não? Olha, pela primeira vez que eu vejo que não tem gente visitando desse lado e daqui do lado direito. Todo mundo que está visitando veio para cá, para esse lado. Deus abençoe vocês, família. Sejam bem-vindos. Mais alguém aí atrás? Aqui, lá atrás? Deus abençoe, sejam bem-vinda. Você também, ali eu te vi. Deus te abençoe. Gente, nós somos a Cidade Viva Altiplano. Vocês que estão nos conhecendo aqui pela primeira vez, pelo menos nessa igreja local. Não sei se alguém aí é da Cidade Viva de outra Cidade Viva nossa, não. Ah, ali atrás, que legal. É de onde, minha irmã? No BS Aeroclube, tá joia. Muita gente veio do Aeroclube para cá nosso começo de plantação, né, dessa igreja. Essa igreja aqui está no seu 5º ano, né, uma das mais novas da Cidade Viva. São 10 igrejas, eram 9, são 10 agora, porque uma nasceu há 3 semanas em Natal, né, ali em Ponta Negra, no Praia Shopping. A gente está se reunindo numa sala de cinema e a gente brinca dizendo que é a igreja subterrânea, porque o cinema é no subsolo do shopping. E ali começamos com um grupo base de 26 pessoas. Hoje, nesses 3 cultos, uma média de 120 pessoas tem se reunido conosco, e sempre falando, né, que as pessoas sintam-se sempre à vontade, tanto lá em Natal, aqui na Cidade Viva Altiplano, em qualquer lugar, para nos visitar. E se não tiver uma comunidade de fé, se você não tiver uma igreja local, essa pode ser a sua igreja. Eu espero que o Espírito Santo converse contigo a respeito disso. Mas se você já tem sua igreja, como a nossa irmã lá atrás, lá da Cidade Viva Aeroclube, manda nosso abraço, né, para a tua igreja, para a tua liderança, nosso beijo. Mas você é sempre bem-vindo quando quiser nos visitar aqui. Nós vivemos para conectar, crescer e compartilhar, é o nosso propósito. Eu tenho, nas últimas semanas, falado sobre isso para a gente estar entendendo, tanto os da casa, né, que estão conosco já
alguns desde o início, outros chegando recentemente, mas entender o que é que nós estamos vivendo como igreja local, quem somos. Então nós vivemos para conectar pessoas com o Senhor naquela perspectiva de apresentar o Evangelho. Isso acontece às vezes não sempre, quando a gente está junto aqui, mas você faz isso individualmente, você proclama o Evangelho do Senhor. E conectar-nos umas com as outras, uns com os outros, e a gente busca viver isso como relacionamentos fraternais, saudáveis, busca se cuidar uns dos outros. Temos nos esforçado para fazer isso através de grupos pequenos também, dos ministérios. E aí, o segundo C é crescer no conhecimento da palavra, no desenvolvimento da nossa fé, dos nossos talentos. E o último C de compartilhar, que é compartilhar nosso tempo, nossa vida, nossos recursos, nossos dons e a palavra de Deus. Então, vivemos para isso, por isso existimos aqui no Altiplano, estamos começando a botar as asinhas de fora, vamos dizer assim, nos cuidar mais e para cuidar mais das outras pessoas que o Senhor tem nos confiado, e você é parte disso, você sendo aqui da Cidade Viva, ou você que está nos visitando e quiser fazer parte, já sabe onde está pisando agora, pelo menos resumidamente. E é muito bom ter vocês aqui. Hoje a gente vai dar sequência ao que estamos trabalhando no livro de Neemias, logo mais, mas antes disso, eu quero ter um momento de adoração com vocês aqui, como sempre a gente faz, a dedicação dos nossos dízimos e ofertas. A gente tem avisos hoje, não tem? Então a gente faz antes, não é isso? Perdi meu telefone, fiquei perdido aqui. Perdi em casa, não veio comigo, então estou sem roteiro. Vamos lá, me ajuda? Aí pronto, começou já logo pelo super importante. Nós estamos com aulas de batismo já, turmas já fechadas. Temos quase 70 pessoas nas duas turmas. E esse batismo deve acontecer no mês de outubro. E agora abrimos matrículas para as disciplinas da escola bíblica desse semestre. Essas 3 disciplinas, quando o amor vence, baseado nas cartas de João. E a gente vive isso muito na perspectiva do movimento Godstock, que está para acontecer agora em novembro. Todo ano a gente vai para as ruas, viver o compartilhamento desse amor. É quando a gente exponencializa o que a gente vive durante todo o ano, todas as nossas igrejas e mais de 100 igrejas parceiras no Brasil todo, a gente vive essa realidade. Então, as cartas de João falam muito desse amor, um amor prático. Introdução à teologia bíblica. Então, nós pegamos disciplinas que trazem um panorama do Antigo e do Novo Testamento, para você ter um entendimento do que a Bíblia diz sobre essas realidades, o Senhor conosco, toda a história bíblica no cotidiano do ser humano. E a terceira disciplina, Introdução à Teologia Sistemática. Nós trabalhamos assuntos específicos de forma sistematizada. Então você pode escolher, você tem, na verdade, uma explicação muito melhor do que a que eu estou dando, se você acessar o nosso site, está ali no canto esquerdo, inferior, ebcv.com.br, tá? Ou nosso Instagram, que é Escola Bíblica CV, @Escola Bíblica CV, e você vai ter lá na bio informações e também no feed. Então, é só você acessar, fazer a tua matrícula, porque dia 10 de setembro começam as aulas, ok? E você pode fazer presencial aqui, no Altiplano, e pode fazer também em EAD. Se não der para assistir a aula presencialmente, você pode ver a combinação dos teus horários dentro do programa do curso. Qual é o segundo? Nós temos pela primeira vez no Brasil, e aqui, logicamente, em João Pessoa, a Cidade Viva vai estar recebendo o Elevation Worship, que é uma banda cristã, bem conhecida no mundo todo, rock and roll, muito legal. Traz músicas contemporâneas, músicas mais das antigas, assim, eles têm versões muito legais. E eles vão estar lá no Aeroclube, Cidade Viva Aeroclube. Nós vamos tirar as cadeiras todas e ali vai caber pelo menos umas 3 a 4 mil pessoas. Está aí o horário, quarta-feira da semana que vem. Então, você vem para o culto na terça, você pode ir no outro dia. Aí você pensa assim, é rock e tal. Não, é música para adorar. É rock, é o que eles tocarem. Eles fazem de uma maneira tão bela que eles movimentam assim a dinâmica da adoração
né, com muito coração, com muita arte, muita beleza, muita harmonia musical. Vale a pena. Tá? Eu já comprei meu ingresso, eu e minha família. Já estamos lá, tá, garantidos. Então você pode acessar aí o nosso site, ou então entra aqui, ó, QR Code, pega a tua câmera, mira e tu já entra lá na nossa plataforma para fazer a tua inscrição. Ok? Pode divulgar aí para a turma e é isso aí, a gente se vê lá. E eu acho que é o terceiro e último, não é isso? Terceiro e último, Congresso de Arte Cidade Viva. A gente gosta muito de arte, gente. Você vê que só no Altiplano a gente tem 4 formações do nosso Cidade Viva Music, que é o Ministério de Música. Então essa aqui é uma formação. E aí a turma forma de um jeito, depois mescla e depois mistura com o pessoal lá do Aeroclube também. São mais de 200 pessoas só nesse tipo de formação. O pessoal decoral, o pessoal da dança, do chamado, do teatro. Então, é uma diversidade artística belíssima. E a gente gosta muito dessa coisa de comunicar Jesus pela arte e viver a adoração também pela arte. Esse congresso, essa conferência aí, esse congresso, está com um nome muito sugestivo, né? Mais perto. É isso que a gente quer. Estar mais perto do Senhor e, através da arte, manifestar isso, aprender mais do Senhor. Então, se você é alguém que gosta de arte, está aí. Vai ter treinamento, capacitação na área artística, teatro, música, dança, oficinas diversas à nossa disposição. Então, inscrições, congressodearte.cv, aliás, congressoartecv.com.br. Se fosse eu que estivesse aí, eu tirava foto e depois eu resolvia isso, tá bom? Para a gente seguir, porque senão você vai ficar aí digitando e não vai conseguir. Beleza? É isso. Então agora a gente vai adorar. Vocês estão tão caladinhos. Não está nem chovendo. Vamos ficar de pé? Vamos, porque a gente canta, a gente adora a Deus. Você pode participar se você quiser desse momento, não é obrigado. Mas faça isso com alegria, com liberalidade, generosidade. O pastor Sérgio costuma dizer que esse é um dos momentos que a gente imita Deus de fato, né? Viver o investimento no reino. Porque todas essas contas que pagamos vêm desse dinheiro que a gente ali se compromete, principalmente os da casa, né? Então, dízimos e ofertas a gente entrega ao Senhor como parte daquilo que Ele nos deu. Você tem urnas aí nos corredores, as maquinetas aqui nas laterais com nossas irmãs, e no mapping a gente coloca a chave Pix, e você pode participar se quiser, livremente. Adoremos a Ele. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvarei
Senhor, nós te louvamos com as nossas vidas, te louvamos com a nossa música, nosso coração, nossa atitude aqui de devoção a Ti, te agradecendo por esse privilégio de estarmos juntos, unidos em Teu nome, de participar desse momento, de ser parte dessa igreja, de receber pessoas que nos visitam hoje, ó Senhor, e ter pessoas que poderão estar participando remotamente, pela internet. Isso é tão especial, ó Deus, e poder voltar depois para casa, seguir a nossa semana abastecidos por Ti, para enfrentarmos o que for, com o Senhor à frente, com o Senhor cuidando de nós. Muito obrigado por tudo isso, obrigado por essa igreja, por todas as igrejas que somos como um só em Teu nome. Que em nome de Jesus Tu dê, ó Deus, ainda mais sabedoria à nossa liderança para administrar, investir cada centavo de tudo isso que temos entregue a Ti, no dia de hoje, nos dias que se passaram, para o louvor da Tua glória. E nós pedimos também, Senhor, da maneira que Tu tens abençoado a tantos de nós que temos podido participar disso, abençoa aqueles que não estão conseguindo participar, que estão com problemas financeiros, que estão desempregados, seus projetos não foram à frente, que tem questões para resolver, justas diante da justiça. Senhor, abre as portas, libera, ó Deus, a Tua bênção, derrama a Tua bênção sobre todos esses também. Nós te pedimos em nome de Jesus, e te pedimos que o Senhor nos conduza conforme a Tua palavra para hoje, para esse momento, do que Tu tens para nós, na Tua santa e maravilhosa palavra, que ela fale, eu apenas entregue a mim e aos meus irmãos, no nome de Jesus, amém. Amém, gente, vamos sentar. Enquanto você senta confortavelmente, eu quero agradecer as pessoas que já estão se movimentando e ao chamado nosso de voltar a servir. Os que servem na Cidade Viva Altiplano já vinham servindo e por algum motivo pararam. Nós estamos precisando de vocês, temos dito isso alguns cultos para cá, principalmente ministérios como a Rede Kids, Trânsito e tantos outros, né? Nós precisamos de ajuda. Tem outras pessoas que estão muito a fim de servir também, mas nunca tiveram esse momento, essa experiência conosco. A gente pede um pouquinho de paciência para a nossa reunião do Amissiva, que acontecerá na primeira ou segunda semana de outubro. Ainda estamos marcando a data. Nessa reunião, a gente vai falar bem detalhadamente o que é a Cidade Viva. Não é só esse resumo que eu falei para vocês, mas um detalhe geral. E de onde nós vimos, na verdade, do nosso Senhor Jesus, do ensino dos apóstolos, passando pela história, estamos aqui fazendo parte dessa história do Senhor, na fase final, né, que a gente chama final dos tempos, né? Desde que Jesus veio, Ele inaugurou o final dos tempos, e nós estamos aí na fase da restauração de todas as coisas, e a igreja está avançando, e nós estamos nisso, e vamos falar um pouco mais sobre essas questões, e quais são os focos da Cidade Viva, para onde a gente está indo, o que a gente está fazendo. Por exemplo, temos dito que nesses próximos 2 meses nós estamos preparando um presente especial para o nosso Deus, que Ele está envolvido. Ele precisa estar envolvido, senão a gente não entrega a plantação de mais 10 igrejas, dentro e fora de João Pessoa. Então, na história inteira, nos 18 anos até aqui, foram 10, e a gente quer, de maneira mais orgânica, plantar mais igrejas onde o Senhor está nos levando. Estejam orando por isso. Vamos falar sobre essa questão também no Amissiva, e aí você pode conhecer melhor a Cidade Viva. Você que já faz parte da Cidade Viva, inclusive, não conhece tanta coisa, de alguma maneira ficou aí os ruídos e não se viu ao certo. Essa reunião de 2 horas, a gente vai dar um mergulho profundo no que é viver Cidade Viva, e você provavelmente vai tomar decisões sobre servir, fazer parte de grupo pequeno, aprender mais da palavra, evangelizar mais, enfim. Aí as decisões são com você e com Deus. Também
começamos uma coisa muito legal, sexta-feira passada, rede livre, rede de adolescentes, a partir dos 12 anos de idade até os 18. A gente estava sem esse trabalho aqui ainda, rede de relacionamento, de integração, de adoração. Então, desde sexta passada, toda sexta de lá por diante, nós teremos aqui às 7 da noite. Então, você pode trazer os adolescentes que você conhece, convidar pessoas, os pais podem vir para acompanhar, podem até vir ajudar a servir também. A gente precisa de pessoas adultas aqui nos ajudando, né, a servir a essa garotada tão pujante. Estamos muito felizes com isso. Já temos 24 adolescentes que se posicionaram de forma definitiva para servir conosco aqui, tanto os da casa, quanto alguns que estão vindo do Aeroclube, para nos ajudar com isso. Esse processo de implantação vai durar meses, mas aí a gente precisou fazer um comissionamento logo de cara para começar a ter firmeza na estruturação do trabalho. Depois vamos ter rede nuvem mais à frente, e as outras redes já estão instaladas e a gente vai precisar desenvolver para viver mutualidade, cuidado mútuo entre nós. Então, você pode agora abrir o livro de Neemias, no capítulo 4, enquanto eu dou um golinho da água aqui. Estamos com um problema de internet momentâneo e por isso a gente não está transmitindo hoje. Mas está sendo gravado e logo volte, vamos fazer o upload, então vai para o YouTube, tá? De todo jeito, provavelmente de hoje para amanhã a gente tem isso resolvido. Neemias 4, eu queria atualizar aqui, ou pelo menos fazer uma referência inicial do que eu falei. Essa é a quarta pregação em cima desse livro. Eu trouxe essa iniciativa em combinação com o pastor Sérgio e os outros pastores que nos lideram aqui no Altiplano e no Aeroclube, com esse foco em algo que a gente está sempre enfrentando, ruínas na vida. E nós aproveitamos os escritos do pastor Sérgio no livro Gloriosas Ruínas, que é uma garimpagem que ele fez desse livro de Neemias, trazendo 21 princípios para a vida. Alguns desses princípios a gente está usando aqui. O que nós vimos de lá para cá nessas últimas semanas? A gente viu quem nós somos no reino de Deus, vimos o que estamos vivendo no plano de Deus na sua missão, a missão que Ele estabeleceu e nos chamou como seus cooperadores para vivermos com Ele. Então não é uma missão de Deus que Ele pega simplesmente os melhores, o melhor time, não, Ele vai pegar gente da pior qualidade como eu e você. Digo pior qualidade diante de Deus, tá, gente? Porque nós somos igualmente pecadores. E aí, se formos honestos como o apóstolo Paulo foi, nós vamos dizer, nós somos os piores, né? Porque só nós conhecemos bem os nossos pecados e Deus muito mais do que nós. Mas às vezes a gente guarda tão bem que os outros não percebem, acham que a gente é muito bonzinho. Graças a Deus pela misericórdia dEle, Ele cuida de nós tão bem que ainda continua insistindo para eu e vocês participarmos dessa cooperação. Ele nos chama de edifício de Deus, lavoura de Deus, cooperadores de Deus. Veja, sem precisar de nenhum de nós. Tem legiões e legiões de anjos. Quando Deus quis resolver na história com o anjo, mandou o anjo e resolveu aquilo que homens não resolveriam. E até resolveu questões que homens resolveriam. Mas o negócio dele de restauração de todas as coisas, ele quer com gente, não com os anjos. Os anjos podem participar das maneiras como Deus quer que participe, assim como a Bíblia descreve, mas essa participação honrosa, maravilhosa, é nossa. E eu não sei o quanto você se sente honrado de participar disso. Eu, toda vez que penso e reflito, eu fico me maravilhando e me sentindo menor. Porque o que de fato soberanamente Ele fez a me escolher com toda a minha história e tantas vezes me salvando da morte e me trazendo até aqui, fazendo parte dessa igreja com vocês, das nossas igrejas, e eu quero gastar toda a energia que eu tenho, tudo que sou, em terminar essa história toda vivendo isso, produzindo fruto para o reino, se possível de maneira exponencial. E eu queria que você também provasse isso cada vez mais, que a tua vida tivesse cada vez mais sentido a partir daquilo que você vive com Ele. E as outras coisas, de fato, elas vão sendo compostas aí de acordo com a vontade dEle. O problema é que nós
invertemos muitas vezes essas coisas no lugar do que deveria ser o principal na relação com Deus. Mas sabendo que quem nós somos agora no reino, pelo menos aqueles que já entendem que são de Cristo, que estamos vivendo uma vez sendo de Cristo na missão do Cristo, missão de restauração de todas as coisas. Então pessoas podem ser salvas através de mim e de você, e se você de fato está obedecendo a isso, elas estão sendo salvas. E muito legal, porque eu vim nos 2 cultos do domingo, e eu geralmente sento aqui, eu não vejo o que vocês estão vendo daí. Mas naquele momento, eu não sei quantos estavam num dos 2 cultos, em que a gente fez um apelo, o pastor Sérgio fez um apelo para as pessoas entregarem a vida a Jesus depois da mensagem. E quando eu ouvi as pessoas levantando a mão, e ele dizia, aleluia, glória a Deus, e o outro gritava ali, feliz, porque sabia que estava tendo uma festa no céu naquele momento, e sabia que aquela vida estava agora marcada para sempre, sendo transformada, a pessoa estava nascendo de novo ali. Era a alegria mais gritante que via no coração de todo aquele que estava entendendo aquele movimento ali. E eu de costas, eu senti aquilo como uma sensação, mas fui tomado de muita alegria, porque eu sabia o quanto aquilo é importante para aquela pessoa, e para o reino, e para a igreja do Senhor. E eu não sabia o nome das pessoas que estavam vivendo aquilo, mas era como se fosse da minha família. Eu fazia uma referência mental, poxa, gente da minha família, eu quero muito que vá comer naquele banquete que a gente vive proclamando aqui, né? As bodas do Cordeiro, quando o Senhor voltar. A gente quer encontrar as pessoas que a gente ama, e a gente está lá celebrando com o Senhor, porque ali vai ser inaugurada a eternidade, de fato. E essas pessoas que eu não conhecia os nomes, mas algumas depois eu fui vendo quem era, e depois no segundo culto, 2 pessoas tomaram essa decisão, elas estavam mais ou menos aqui, que eu vi porque o pastor Sérgio teve que sair para pregar lá no Aeroclube, e eu vim fazer esse momento final. Então, quando eu olhei para elas, aí eu vi, estava acontecendo restauração ali, sabe? Uma eu conhecia, a outra a primeira vez que eu vi. E uma daquelas 2 pessoas me procurou e abriu a vida aqui, dizendo, eu sou assim e eu preciso de socorro. Eu vi uma pessoa em ruínas, e ali eu vi a glória de Deus, gloriosas ruínas se manifestando na minha cara, e eu vendo, Deus entrou agora e disse, eu estou entrando aqui, eu estou determinando que aqui começa restauração. E eu percebi no olhar isso, porque aquela pessoa diante de todos, tomou a decisão de levantar a mão, é uma confissão pública de um gesto. O reino espiritual viu, o Senhor o fez levantar a mão corajosamente, mas ele veio pedir socorro também. E aí começa um processo. Primeiro dia. Aí vem um segundo, e aí vai. E assim, como todos nós, né? Se um dia você encontrou Jesus, foi assim. Quebrado, destruído, ele te achou. Ou talvez não, você era pequenininho lá na escola bíblica que os teus pais te levavam, e não foi tão doloroso. Quase não doeu, eu acho. Conheço muita gente assim, mas foi de verdade. O Senhor achou outro jeito de fazer com você. E assim é, né, gente? Então, estamos todos na mesma página, nós sabemos quem somos, sabemos que participamos da missão do reino, sabemos que isso é a parte crucial da história da humanidade, porque Ele domina sobre todas as coisas, e Ele vai fazer acontecer como Ele fez até aqui. Também estou cansado que só. E essas coisas de restauração me mexem demais comigo, porque eu fico vibrando. Eu falei agora disso, aí eu falo a minha vida, né? Quando eu lembro das marcas de restauração, quando eu ouço testemunhos, esse lugar aqui sempre foi um lugar das pessoas testemunharem também. Testemunhos de Deus fazendo superar, e às vezes Deus levando a pessoa até o limite, ou depois do limite que a pessoa não tem mais, ao ponto dele carregar. Ou até às vezes dele levar para si mesmo. Mas a pessoa vai indo até o fim com ele. Eu não sei, por exemplo, como é que eu vou me deparar com a morte. Se vai ser uma coisa que eu vou superar ali, em alguns momentos, e um dia não vai dar mais para superar. Se vai ser uma doença que vai me vitimar, um acidente, uma coisa súbita, uma dormida que eu não acorde. Mas qualquer caminho que for, eu tenho uma esperança viva, aquela que a gente deve carregar, que está em João. Todo aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Porque ressuscitaremos, né? Então, é uma mensagem que a gente tem que trazer, porque quando as ruínas estiverem todas ali, gritando para nós, como a gente vai ver agora nesse texto, e elas estiverem
nos tirando as forças, o ânimo. Como o dia de hoje para mim, que eu acabei falando aqui na hora que estava orando. Essa não é a primeira vez que eu venho sem ter forças para vir. Eu já perdi as contas. E eu acho que isso não é só meu. Muitos dos irmãos, assim, muitas vezes vão servir a Deus, em muitas circunstâncias vão pela fé, porque não tem condições de ir fisicamente nem mentalmente. Glória a Deus por isso, porque nessas horas a gente prova de algo incrível. E quando a gente estava adorando aqui, eu cheguei mais tarde até, eu estava sem força nem para cantar aí. Eu tenho um pouco mais de força agora para falar, e eu sei que o Senhor vai dar condições. Eu podia ter pedido socorro a um dos pastores hoje, eu disse, não vou pedir não, eu vou na tora porque o Senhor está comigo, e Ele há de fazer o que Ele quiser, e Ele está nos fazendo aprender mais dEle, e Ele nos faz fazer coisas, gente, que a gente não faria normalmente. No ano ali de 2016, nós tínhamos encerrado as atividades do Centro de Reabilitação da Cidade Viva no campus metropolitano, porque entendemos que teríamos que trabalhar mais adicções, não só a droga, mas outras. E decidimos que íamos trabalhar com aquele público que a gente já vinha há mais de 10 anos trabalhando, o pessoal das ruas, pessoas em situação de rua. Convidamos aquelas pessoas que semanalmente nós conversávamos com elas, para passar 21 dias conosco no centro de reabilitação, que agora se chamava, a partir daquele momento, Casa do Oleiro. A Casa do Oleiro foi toda reformada, ganhou ar-condicionado, camas novas, roupa de cama, restaurante, ficou lindíssima. Seria ótimo para a gente fazer um encontro aqui das famílias. A gente decidiu inaugurar com 34 homens e mulheres das ruas, que mal dava para ficar perto às vezes por causa do mau cheiro e das coisas que eles faziam. E eles aceitaram o desafio de, sem casa, sem teto, sem nada, sem perspectiva, sem tempo, sem agenda, ir conosco. 34 foram. Foi muito difícil. Eram 6 refeições por dia, momentos de jogos, momentos de conversas, momentos de brincadeiras. Trabalhamos com a terra, trabalhamos com a arte, fizemos muitas coisas, mas todo dia a gente pegava um princípio desse livro, Gloriosas Ruínas. Eu tive o privilégio de pegar o 8º princípio. E eu vi uma coisa louca acontecer, porque eu não fui em todos os dias, mas naquele dia que eu falei do princípio da inspeção detalhada, que inclusive foi base da minha mensagem há 2 terças-feiras aqui, e eu disse, eu vou falar do princípio de inspeção detalhada. Quem é que está nem aí para inspeção detalhada? Você identificar o problema da realidade da tua vida, os destroços em que você possa estar vivendo, e você inspecionar aquelas dores, tentar entender um diagnóstico real para você decidir como vai atacar aquilo. O que isso ia trazer de interesse para aquelas pessoas? Eu não via nada disso, mas da maneira como Deus colocou, baseado no capítulo 3 de Neemias. Gente, eu vi homens e mulheres que eu não consegui contar as cabeças, num momento que eu nem perguntei quem queria aceitar Jesus, entregar a vida a Jesus. Eu só disse que Ele salva, que Ele liberta, e alguém foi levantando e disse, eu quero esse Jesus, eu quero, e chorando, e veio para frente. Eu fiquei rodeado de pessoas, clamando que queriam Jesus, e a gente orou junto ali, com tantas delas se entregando, e em outros momentos isso aconteceu, de modo que daquelas 34 pessoas, eu guardei o número, porque coincidentemente foram 21 pessoas que entregaram a vida a Jesus durante os 21 dias, e essas pessoas, todas elas tinham família, todas elas já tinham trabalho. É uma realidade nova da pessoa em situação de rua, mas todos estavam em ruínas, e Deus fez dessas ruínas, gloriosas ruínas, ao ponto dessa restauração invadir as casas dessas pessoas, porque todas elas voltaram para casa e levaram a luz da vida com elas. É sobre isso que a gente está falando aqui. Princípios que mudam a gente por inteiro, que vem das Escrituras. O que a gente trouxe desse livro para cá, um livro que foi escrito há 445 anos, ali antes de Cristo. Um livro do Antigo Testamento, uma realidade pós-exílica, eu já falei isso para vocês. E aí,
depois da distribuição do trabalho que Neemias, depois de inspecionar tudo aquilo, toda aquela problemática, como estava a muralha de Jerusalém, tudo destruído, portas queimadas, até a parte da muralha queimada também. O povo, sabe, arrasado, os que ficaram na cidade, endividados totalmente, alguns venderam suas próprias filhas e filhos para poder comer, e venderam para os próprios compatriotas judeus. Terrível, uma desgraça nacional. E Neemias está ali distribuindo o trabalho, encorajando a eles mesmos se unirem para restaurar o muro. E aí chega aqui no capítulo 4, no versículo 6 em diante, eu chamo vocês para a leitura. Nesse meio tempo, fomos construindo o muro até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Ó céus, ó vida, né? Versículo 11, e os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali, no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles, 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma das mãos e com outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, versículo 19, aos oficiais, ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens, empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Como é que nós, nos deparando na realidade de ruínas em nossas vidas, como é que a gente enfrenta, como é que a gente reage? Não sei se esse é o momento em que você encara isso, ou se você já esteve, ou se você vai encarar e Deus está te preparando. Eu, por exemplo, estou
estou no meio dessas coisas. Na semana passada, retrasada, depois da terça, tivemos o culto aqui. No outro dia, comecei minha manhã muito bem. 1h da tarde, minha irmã me liga, muito aflita, dizendo que meu irmão, um dos meus irmãos, estava na UPA Oceania, ali no Retão de Manaíra, sentindo muito mal e que era sério, que eu fosse para lá. Tinha acabado de almoçar quando eu cheguei. Eu já não tive mais contato. Minha irmã, o meu irmão caçula, estavam muito preocupados e diziam que meu irmão estava sendo socorrido pela equipe médica. Ninguém entrava e ninguém saía da sala de socorro, na linha vermelha lá. Eu perguntei à assistência social se nós poderíamos fazer uma oração, dado aquele desespero. E ela é uma irmãzinha, não sei de que igreja, naquele aperreio, eu sei que ela orou conosco ali, foi um clamor ao Senhor, pedindo a Deus que salvasse a vida do meu irmão, pedindo a Deus que intervisse, como a gente ora tantas vezes aqui, né, gente? E a gente ora, vai orar hoje de novo, a gente precisa clamar ao Senhor, e ali era a única coisa que a gente podia fazer, porque os médicos já estavam lá dentro. Aquela luta durou 1h aproximadamente. Tentaram de tudo. Meu irmão, quando chegou lá, conversava com os médicos. Sentia só desconforto, não tinha nada que aparentasse o que estava por vir. Depois de tanta tentativa ali, porque o exame inicial já mostrava que tinha algo errado com o coração dele, depois as médicas vieram para conversar e detalhar o que tinha ocorrido, e disseram que realmente não tinham conseguido. E aquilo fez o nosso mundo cair. Eu já estava passando por outras lutas do cotidiano. E o mundo de todos nós caiu dentro daquela sala depois da segunda oração. Na segunda oração que eu pedi ao Senhor que o Espírito Santo viesse, porque meus irmãos estavam desesperados. E ainda o outro irmão ainda estava chegando. Minha mãe e meu pai ainda não sabiam do que estava acontecendo. Tudo iria quebrar ainda mais dali por diante. E realmente tudo quebrou. Tudo ficou de uma maneira que a gente não podia juntar nem os cacos. Nós temos vivido os dias provavelmente mais difíceis, né? Sempre perder quem se ama vai destruir alguém, mas quando a gente está lutando ali contra uma doença, pelo menos tem uma luta. Ali não teve nem tempo direito de ter luta, mas teve ruínas, e tem ainda agora, e nós estamos lá. E quanto tempo, meus irmãos, isso vai durar para restaurar? Não tenho a mínima ideia. Eu já sei como foi quando eu perdi meu pai com 5 anos em um acidente de carro, onde eu estava dentro. Minha mãe já sabe quando o meu segundo irmão, depois de mim, morreu com 6 meses de idade. Ela já sabe quando meu pai morreu também aos 34 anos. Aliás, 37. Ela já sabe. Ela ainda não conhece Cristo dessa forma, mas nós temos conversado sobre Cristo sempre de uma maneira muito aberta, nesses últimos 30 anos que eu conheço o meu Senhor. Ruínas podem durar muito tempo. Como é que a gente passa por isso, se a gente não tiver um olhar de esperança e não souber, de fato, quem é que está conosco nessa restauração? Eu estou contando um pouco da minha e a sua. Eu não sei. Tem ruínas muito silenciosas em nossas vidas, muitas vezes, que a gente não quer fazer inspeção detalhada para não ver o tamanho e empurrar do lado e tentar viver de maneira que não toquemos nem ela nos toque. Mas ela é nossa ruína. Ela está ali porque Deus quer que a gente enfrente. Nós vemos aqui Neemias dizendo que foi reconstruído no versículo 4
ao versículo 6, uma narrativa, 4 ao 6, não, 6 ao 9, ele mostra um trabalho de restauração em meio às ameaças. As ameaças estão sendo postas aqui. Diz que eles foram reconstruindo o muro até que toda a sua extensão chegasse à metade. Gente, vocês veem por imagens o tamanho da muralha de Jerusalém. Muitos acreditam que aquela seja de fato a dimensão original da muralha. Eles construíram pela metade, ela estava do chão. Foi muito trabalho duro com pessoas comuns. Aquelas pessoas fizeram um esforço brutal. Se você lê o capítulo 3, e você teve aqui na semana passada, provavelmente o Alisson Pontes, quando falou, ele lembrou aqui que tinham ourives, perfumistas, gente que não tem nada a ver com colher de pedreiro, nem com pedra, nem com cimento, nem com argamassa. Essas pessoas se uniram em prol de um propósito maior, uma restauração da sua própria unidade, do seu próprio povo ali, que estava simbolizado nas próprias muralhas. E nesse mesmo capítulo 3, você vê nobres se negando. Ali no capítulo 3, versículo 5, você pode olhar na sua Bíblia, os nobres se negaram a participar. Mas se você for no mesmo capítulo, no versículo 12, você vai ver que as filhas de um governador de parte de Jerusalém, esse governador aí tem o nome de... Cadê? Eu anotei aqui o nome dele. Salum. As filhas dele foram lá para construir o negócio. Não é comum você ver mulher nos dias de hoje, em qualquer lugar do planeta, construindo na construção civil, na ponta da base. Hoje é uma revolução a mulher estar nessa frente, porque é um trabalho muito duro, muito bruto. E elas estavam lá, filhas do governador. Então você vê que não era porque estava numa classe social, era porque o coração estava no lugar certo. E para uns o coração estava no lado errado, tanto dos que se negaram como aqueles que se opuseram aqui. No versículo 10 ao 12, nós vemos que eles trabalharam na restauração em meio à forte oposição. Ou seja, enquanto tinha as ameaças, tinha Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os de Asdod, eles se inflamaram. Vamos fazer, não vamos deixar, papapá. Já nessa outra parte do texto, de fato a coisa já estava arquitetada. Até os compatriotas se posicionaram. Vocês viram o que foi que aconteceu aí, mais à frente? Até os judeus, meus irmãos, irmãos deles de sangue. Versículo 12, os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram, para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Quer dizer, vai morrer todo mundo aqui. São exércitos vindo. As ameaças anteriores no versículo, diz que os inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Não vai dar em nada. Isso tudo era tudo plausível demais. Qual é a resposta de Neemias com eles? Versículo 15 vai dizer que nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo, que Deus tinha frustrado a sua trama. Todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Frustração veio do alto para os que se opuseram, não veio da batalha deles. Eles pegaram em armas, sim, de fato. Enfrentaram. Mas a confiança não foi na espada, até porque nem todos sabiam manuseá-la tão bem como soldados treinados, soldados profissionais. Eles estavam ali simplesmente se posicionados, sabendo que o Senhor estava com eles, e eles vão enfrentando tudo isso. Versículos 13 a 19, eles se posicionam de maneira estratégica e firme na restauração. E aí você vê eles falando de posicionamento, de inspeção e de encorajamento. Eu quero me ater ao versículo 14. Porque ele é um brado de vitória. Vamos ler comigo? Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres:
aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Não era mais só a questão do muro. Era o povo. O muro do povo. O trabalho é nosso. Foi Deus que mandou a gente restaurar. Ele evidencia o propósito de restauração apontando para o alvo, lembrando de quem é que está levando. Quem é que está te levando a enfrentar tuas ruínas? Ou tuas lutas? Se você não chama de ruína, porque talvez é um nome amaldiçoado, sei lá o quê. Não, vira essa boca para lá. Não sei se você acredita nisso, eu não acredito. Eu acredito que o que vier, que venha. O meu Senhor é grande e temível. Então, para mim, não interessa se a palavra é feia, a maldição não sei da onde. Não interessa. Interessa que eu preciso enfrentar, você precisa enfrentar. Nisso, o Senhor vai ser glorificado. E se você confia nele, Ele vai glorificar o nome dele através da sua vida. Seja para uma aparente perda ali, ou para algo que ainda vai acontecer à frente. A gente não sabe. A gente não sabe. Quantas vezes Paulo foi liberto da prisão? Quantas vezes Paulo foi dado ao ser apedrejado como morto? Picado por serpente venenosa, não morreu, mas morreu decapitado. Ou não? Dos ditos 11 apóstolos, só João morreu velho. O resto foi martirizado. Não significa, irmãos, que a gente vai enfrentar uma situação que nos livre da morte sempre. Mas como é que a gente vai enfrentar essa morte ou tudo que a gente vai para enfrentar na vida? Uma coisa me marcou também, então, eu estou com todo marcado de belíssimos afagos e curas de Deus nesse processo de restauração de alguns dias para cá. Quando estávamos lá no velório, no dia 9, quarta-feira, eu sabia que eu ia ministrar uma palavra mais difícil da minha vida. Na verdade, irmãos, eu só ministrei em velórios de pessoas que eu amei até hoje. E olha que eu fiz mais velório do que casamento. Mas disse Salomão que é na casa do luto, né? Que é melhor de se estar. Aí eu fui aprender mais sobre isso, e esse foi um dia. O dia que eu vi meu irmão ali. Naquela sala, antes de entrar, no momento final em que eu iria falar, eu fui tentar comer um salgado e um café, horrível, os dois. Sem força, minha mulher me puxando para ir, porque uma outra pessoa ia falar antes de mim. E eu estava tonto. Alguns irmãos aqui da igreja estavam lá, me abraçaram. E eu disse, eu vou falar, mas como? E quando eu cheguei ali no lugar, que eu nunca tinha visto aquilo acontecer em lugar nenhum, o caixão dele estava no meio ali, naquela sala, eu fiquei na ponta, e não tinha espaço para o pé de mais ninguém dentro daquela sala, porque todas as pessoas estavam espremidas e o restante estava de fora. E quando eu peguei o que eu tinha anotado, para ler como é que eu ia começar. O meu Deus. Por favor, bota lá novamente o texto. Tu lembra qual é? O Senhor, que é meu Deus, é grande e temível. Que disse que quando cada um de nós nos entregássemos a Ele, seríamos morada dEle, estava ali. E Ele me tomou de um poder que eu nunca provei. E o que saiu da minha boca era muito poderoso, não era meu. Como o que está aqui comigo agora, que pode estar sendo chato, e eu espero que não seja, mas seja o que Deus quer que seja.
sair daqui agora porque eu não tenho para dar para vocês. Pelo menos hoje não. Mas eu sei que o nosso Deus, que é temível e poderoso, Ele está comigo, Ele está com você. Ele faz a gente permanecer e viver a restauração das ruínas que ou são colocadas na nossa vida de uma maneira como na de Neemias, ou nós mesmos as provocamos. O Senhor é tão misericordioso que Ele restaura até ruínas que nós provocamos. Na parte final desse texto, do capítulo 20, no versículo 20 a 23, vem à tona, diante da emergência ali, de como eles estavam. O texto diz: do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós. Ele antes está falando no 19 que a obra era muito extensa, ou seja, não tinha gente suficiente, tinha muita gente, mas não tinha gente suficiente. Por quê? Porque ele tinha que tocar uma trombeta para eles correrem de onde eles estivessem para dar o reforço e lutar ali. Depois, o Senhor estaria com eles, né? Eles voltariam para as posições. Faltava gente porque isso acontecia, e faltava gente porque todo mundo tinha uma colher de pedreiro e uma espada ou uma arma, outra na mão. Ou a espada estava embainhada e o escudo, mas ninguém estava só com instrumento de restauração, estava com instrumento de luta. Me diga aí, na tua luta, tu luta com o quê? Tu luta com o que as pessoas te dão ou tu acha que funciona? Tu luta com coisas que Deus te dá? Tu luta com a palavra dEle? Porque, meus irmãos, a única coisa que eu tenho para enfrentar o que eu estou enfrentando é ela. E quando eu vejo, por exemplo, pessoas da minha família que ainda não conhecem a Cristo como eu, provando de uma graça que eu estou provando, isso me deixa impressionado. Ver minha mãe aos 80 anos, segura, sem precisar estar se medicando, porque naturalmente alguém precisaria se medicar, tomar N calmantes, por tantos e tantos dias diante de tudo isso. E minha cunhada, e minha sobrinhazinha que ficou órfã. Maravilhosa graça. Uma graça comum tão poderosa que parece com a salvífica. Porque nós que conhecemos a Cristo provamos da salvífica. As pessoas que ainda não conhecem a Cristo conhecem da graça comum que Deus derrama a todos. Nesse período dessas ruínas, Ele está fazendo uma espécie de mescla que eu não tenho recursos teológicos para explicar. Eu só sei que está acontecendo. E o nome dele está sendo glorificado. E o evangelho dele tem sido pregado ali dentro da família, e há consolo doce. E aí vem o que eu agradeci domingo, e agradeço mais uma vez a vocês que têm orado por nós. Vem bálsamo do alto, vem refrigério, enquanto a gente trabalha na restauração das nossas ruínas. Cada oração feita pelos irmãos, cada palavra de encorajamento, como se as ruínas fossem de todos nós, porque está me machucando, minha família, então fere muitos dos irmãos. Assim como outras que a gente fica sabendo, quando um casamento dos irmãos está ruim, um relacionamento pai e filho está destruído. Ah, gente, eu me lembrei de uma coisa tão bonita. Eu não sabia que meu irmão era tão amado. Tinha tanta gente. Vou contar uma coisa que parecia nada. Tinha 54 coroas de flores, que uma tia minha saiu fotografando para ver o que tinha escrito em cada uma. Por isso deu para contar. Não cabia lá dentro. E as pessoas falavam de como ele era como pessoa, porque depois que a pessoa morre, né, sempre vem as coisas boas. Geralmente as pessoas trazem isso para te acalmar, para te acalentar. Mas eu achei interessante é que elas traziam coisas idênticas. Ele tinha uma marca específica, assim, atributos dele que se manifestavam assim, no como ele vivia. E a alegria era um e o outro a pacificação. Lembra? Eu não sei quantos estavam aqui quando eu preguei e que eu falei do meu irmão que estava do lado do meu pai no caixa do supermercado. Era ele.
O engraçado é que fazia 17 anos que eu não falava com meu pai. Uma briga de 17 anos. E naquela madrugada no supermercado, que funcionava aqui na cidade, 24 horas, uma situação inusitada, eu lá de frente para o Zé Augusto com meus 2 filhos e minha mulher, esse meu irmão dá aquele famoso grito dele. Eu estava pensando nisso agora, essa semana em casa. Quando eu pensei, a memória foi tão forte que eu cheguei a ouvir o grito dentro de casa que meu coração tremeu. Fiquei assustado e veio uma doçura para eu me lembrar que ele foi pacificador naquela noite. Que coisa bonita, meus irmãos. Porque ele era assim. Um cara que eu achava que nem conhecia Jesus. E depois eu fui ver o quanto. Não só por uma profissão pública de fé, mas por uma vida participando de restauração, inclusive das dele. Quando ele deu aquele grito, Zé! E eu repito o que eu disse naquele dia aqui. Baixei minha cabeça e disse, bem que podia ser hoje o dia, né, da restauração. E meu pai, quando eu levantei o olhar, ele já estava com o braço estendido, me pedindo perdão e abraçando meus filhos que nunca tinham falado com ele. Pedindo perdão, dizendo, pai, você está perdoado, me perdoe também. E ali começou a história de restauração da gente. João estava lá, meu irmão. As pessoas participam da nossa restauração. Quem participa da sua? Quem Deus está colocando na tua vida que às vezes você não gosta, porque está mexendo nas pedras que você não quer que elas mexam. Às vezes vão dar aquele grito, que naquele dia eu fiquei com um pouco de vergonha quando ele gritou tão alto, mas aquele grito foi o grito da paz. Às vezes vai ser um grito desagradável, né? Às vezes vai ser uma palavra de exortação para você endireitar o seu caminho, porque você está no caminho de restauração. Eu não sei, meus irmãos. Eu só sei que hoje é dia de restauração. Hoje é dia de a gente mexer nas pedras. Mexa nas pedras da sua vida. Tem coisas, às vezes, que a gente bota que a gente não quer nem ver, a gente até esquece. Aí, numa terapia dessa doida aí, vai e aparece, né? Eu não sei se você vai precisar de uma terapia. Talvez você precise. Mas talvez hoje Deus queira ser seu terapeuta aqui. Muito mais do que isso. Ele queira mexer nessas pedras, definindo que hoje é dia de mexer com elas. Definindo que é Ele quem manda em reis. É Ele quem tira, que mexe, que tira a cinza. E que quando houver oposição, é Ele que vai à frente. Basta você confiar, basta eu confiar nele. Pode vir a banda para cá, para a gente ir concluindo. Eu queria fazer desse momento um momento da nossa oração. Bem, se a tua vida está feliz, porque você pode estar muito feliz agora, dizendo que danado eu vim fazer aqui, com essa história de ruína. Se eu estou vivendo um dos momentos mais legais da minha vida, mais felizes, eu não sei. Mas você pode ter gente, ou você pode ser a pessoa da restauração na vida dos outros. Eu quero orar com você nesses dois sentidos. Sendo você alguém que está sendo uma das filhas de Salum, trabalhando na restauração, um ourive, uma dona de casa, alguém que está desempregado, um professor, um juiz, um estudante, um aposentado. Quem é você na história da missão do reino? Eu tenho certeza que Deus te colocou na missão de restauração de todas as coisas. Seja como filho dele, ou como alguém que ele agregue. O que eu quero é que seja como filho, meu desejo. Filho e filha de Deus. Mas lembre-se, irmãos, os piores homens da história foram usados por Deus na sua maravilhosa obra de restauração. Eu estava pensando em Judas Iscariote. Não que possa haver entre nós pessoas assim, mas Jesus, quando escolheu Judas sabendo quem era. Antes dele ser traído, ele disse, você vai me trair. Antes ele disse entre os outros, um de vocês vai me trair.
Antes dele trair, ele disse: faça logo o que você tem que fazer. A Bíblia diz que Jesus, lá no Getsemane, beijou Judas e o chamou de amigo. E a Bíblia diz que aquilo não foi ironia, porque ele o amou até o fim. Quanto amor, quanta graça que alcança até os seus próprios inimigos. E lembre-se, se você hoje é amigo do Deus vivo, lembre-se que antes de ser, você era inimigo dele, inimiga dele. Mesmo que você tenha sido aquela criancinha que conheceu Jesus lá na escola bíblica, você era inimigo de Deus. Porque a Bíblia diz que você nasceu, eu nasci, fomos gerados no pecado, na natureza pecaminosa, e já começamos, ninguém deu curso para a gente, já começamos pecando. O que é que Ele quer contigo, gente? O que é que Ele quer comigo? Eu estou com 52 e estou achando que está começando agora de novo tudo. Eu estou aqui no Altiplano com vocês, começando a minha vida de novo. Eu estava lá no Aeroclube, ali na minha igreja. Eu estou aqui porque é aqui que Ele está querendo fazer coisa nova comigo e com vocês. E não só comigo, com os outros líderes, com os pastores. Quanto tempo eu vou ficar aqui? Eu não sei. Quanto tempo você vai ficar aqui? Nem você sabe. O que a gente está esperando um do outro? Nos unamos para a restauração do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país. Veja qual é o seu papel nisso, mesmo que você não tenha as competências que acredita que deveria ter. Nós estamos tentando equipar vocês de toda maneira. Escola bíblica, é batismo, é conversa, é grupo pequeno. Você tem autonomia para fazer isso. Busque ao Senhor. Lembre, a gente estudou aqui o caminho da felicidade, várias mensagens, e o que mais me marcou no final, vocês vão lembrar. Quer ser feliz? Obedeça a Deus, obedeça a sua palavra. Pronto. Esse texto me remete de Neemias, do homem que respondeu a um chamado do Senhor, que botou ardência no seu coração para enfrentar tudo aquilo, inclusive encarar um rei, Artaxerxes I, o rei mais poderoso da terra naquela época, no 20º ano do seu reinado. Aquele homem tinha poder de, se uma pessoa entrar na frente dele, sem ser chamado, ele podia estender o cetro e mandar matar a pessoa. Se ele fosse incomodado, e ele ouve Neemias, Neemias vai servir, diz ali o capítulo 1. E quando o rei bate o olho nele, ele diz: você está triste. E a tua tristeza é tristeza do coração. Você não está doente. Esse homem não era temente a Deus, meus queridos. Mas Deus deu sensibilidade para começar o processo. Esse homem passou 4 meses orando a Deus para falar com aquele homem, que abriu todas as portas e equipou ele para se tornar não só o restaurador de Jerusalém, das suas muralhas, mas o governador de Jerusalém durante 12 anos. E restaurar as muralhas, restaurar a nação, restaurar a ordem de culto. Você vê Esdras falando isso no seu livro, que é considerado um livro único com Neemias. Que história Deus está escrevendo contigo? Fica de pé. João capítulo 14. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Nós viremos e faremos morada nele. Para fazer morada em você, Ele tem que te restaurar. E se você estiver quebrado e Ele estiver morando em você, Ele continua te restaurando, porque Ele é quem? O oleiro. Nós somos o vaso. Como é que você está? Quebrado, como um vaso, em ruínas, como a vida,
um pouco talvez se assemelhando ao que eu enfrento, ou você vai encarar algo na frente aí que Deus está te preparando hoje. Do jeito que você está, eu queria orar com você nesse sentido, na tua condição. Vamos orar? Senhor nosso Deus, entendendo a realidade de quem Tu és como grande restaurador, aquele que às vezes nos leva à própria ruína. Às vezes, Tu vem nos resgatar das nossas próprias ruínas. Tantas vezes Tu nos quebra, mas sempre o Senhor está pronto a restaurar. E aqui, Senhor, assim como eu, há outros que estão enfrentando ruínas em suas vidas, de alguma maneira, e que podem estar colocando a sua própria vida como alguém que se posiciona para ser restaurador, para restaurar, para participar, para cooperar com essa restauração, para ser como um Neemias ou como as filhas de Salum, como os ourives, ou até como os soldados. Vai precisar em alguns momentos estar com a espada na mão e a colher de pedreiro na outra. Às vezes vai ter que correr quando a trombeta tocar para ir acudir ali, para resolver a crise. Ó Senhor, em tudo isso nós clamamos a Ti que Tu venhas hoje a colocar em nós a coragem que precisamos para sermos honestos diante de Ti, diante de nós e das pessoas. Para assim como Neemias fazer a expensão que é cabida na nossa vida, que é necessária, para que nós possamos decidir o que fazer com temor ao Senhor, buscando a Tua palavra e obedecendo. Nos ajuda, ó Deus, porque precisamos de Ti, da Tua orientação. Nos ajuda a vencer a nossa própria limitação e a confiar em Ti como Neemias, que encorajou ali os seus compatriotas, os seus irmãos a confiarem no Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Deus temível, imutável, como cantamos aqui, aquele que cuida de nós. Ó Deus, visita a vida de cada um nessa noite aqui, da condição que se encontra. Ouve as orações, Senhor, os clamores, as suas histórias aqui diante de Ti. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra hoje encontra os nossos corações naquilo que Tu queres, e que ela há de fazer, Pai, frutificar, conforme a Tua vontade, aquilo que Tu queres que seja realizado. Que possamos perseverar na fé, que possamos confiar em Ti, que possamos sim querer de fato que o Teu nome seja glorificado no meio da nossa vida em luta e na alegria também. Nós Te pedimos, Senhor, que venha o Teu renovo sobre quem está sobrecarregado, quem está esgotado, como eu mesmo que cheguei aqui assim e mal consegui orar, Senhor, e Tu me trouxe do Teu refrigério. Traz para os meus irmãos, traz para minhas irmãs, aos que estão fracos e sem ânimo, traz ânimo novo, Senhor. Aos que estão sem esperança, aquece o coração com esperança, para que respondam à sua própria alma como Neemias, para que possam conversar com as pessoas nessa mesma perspectiva, para que possam ser pacificadores, encorajadores, restauradores, porque Tu nos levantaste como povo para isso, Senhor, para viver o tempo de restauração de todas as coisas, restaurar casamentos, restaurar relacionamentos entre parentes, entre amigos, entre inimigos, restaurar vidas. Tu és o restaurador.
Nós queremos te adorar agora, Senhor, no nome de Jesus, e cantar para ti que tu és fiel em todo o tempo. Tu és bom. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ó Senhor, tu és bom em todo tempo, aleluia! Tu quem cuida de nós. E nós queremos terminar essa noite, Senhor, te pedindo que tu nos forge como homens e mulheres de Deus, com um propósito centrado no teu trono, na tua vontade, Senhor. Que a nossa conduta fale tanto ou até mais alto do que as nossas palavras, o quanto amamos Jesus.
como lemos aqui em João 14. Que nós possamos viver para enfrentar danos, o que for, ruínas, crises, mas que nós possamos estar misturados no meio das pessoas, como embaixadores de Cristo. Cada um de nós, irmãos, embaixadores de Cristo, ministros do Evangelho do nosso Senhor, Evangelho que Ele nos confiou, Evangelho que Ele colocou em nossas vidas, que imprimiu em nossos corações e mentes, regado pelo sangue que Ele derramou na cruz do Calvário, nos fazendo um nele, com um só propósito, de ser luz do mundo e sal da terra. E Senhor, que se formos ao extremo, como os nossos irmãos ali com Neemias, ao ponto de sermos aqueles que tocam ou que correm ao som das trombetas para socorrer nas emergências e nas crises, que o Senhor esteja conosco. Se for para trabalhar duro, que o Senhor esteja conosco. Porque nós queremos também, em tudo isso, nos maravilharmos com a Tua presença restauradora. E podermos sim cantar como cantamos agora, com verdade. E celebrar como fizemos aqui, naquele dia 6, naquela vigília, vigiando em meio às lutas. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, esteja sobre todos nós e todo o povo de Deus espalhado na face da terra, até que o Senhor Jesus venha. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos e andemos firmes nele, confiantes. Ele está conosco. Vão em paz. Conversem um pouco se vocês quiserem, porque eu quero.